A
essa é a nossa maior esperança. Entra tudo aqui, a tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, declare na sua casa. Aleluias. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez com vocês, compartilhando aqui a palavra do Senhor Jesus. É uma obra nobre essa, né? A obra de Deus. E o Senhor nos dá esse privilégio de participarmos da construção desse reino maravilhoso aqui na terra. E que Deus abençoe a sua vida, onde quer que você esteja nesse momento, preparando o seu coração, preparando a sua vida para receber essa palavra. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, já para a gente caminhando aqui na mensagem, abrir a sua Bíblia no Salmo de número 27, versículo 4, um salmo bastante conhecido, diz o seguinte, Salmo 27, 4: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu te convido a orar ao Senhor Jesus, buscando dele graça, força e sabedoria para essa noite, tá bom, irmãos? Oremos ao Senhor. Pai, louvado seja o teu nome, Deus, mais uma vez, Pai, me coloca em tuas mãos, coloca a tua igreja, teu povo, Pai, todos aqueles que têm acesso a essa palavra, que o Senhor possa produzir frutos, Senhor Deus, nos corações, que o Senhor possa dar um profundo discernimento, Deus, adequar essa palavra a cada realidade, a cada necessidade, e que aqueles que a ouvirem estejam dispostos, Senhor Jesus Cristo, a mudar suas vidas, ó Deus, e colocar suas vidas em suas mãos.
Eu te louvo, Deus, nesse instante, bendizendo, Senhor Deus, pela tua igreja, no nome santo de Jesus. Pai, eu te glorifico, Pai, te peço e te agradeço, Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, queridos, estamos aqui diante do Salmo 27, por incrível que pareça, não vamos falar sobre o Salmo 27, né? Estudar o Salmo ou falar sobre o Salmo implica em trazer a estrutura, a história, autor. Não é essa a nossa intenção. Eu apenas quero me apoiar nesse Salmo que lemos, nessa passagem, para fazermos uma reflexão quanto à aquisição de bens, quanto à conquista, né? Quanto ao ter. E é importante que dentro dessa investida humana, dessa expectativa humana de conseguir, de conquistar, tenhamos alguns aspectos, né, bem claros aqui diante de Deus. Então a expectativa humana, a gente vê que ela é mutável, ok? Por isso a gente acaba sendo escravizado pela busca, a gente acaba sendo escravizado por uma exigência, né? Que às vezes ela vem em alto nível. A exigência humana dentro daquilo que a gente espera, ela é grande, dada ao nível esperado do prazer, né? Como o retorno daquilo que a gente está buscando, daquilo que a gente está investindo. E isso faz com que algo que ontem era muito importante para você, hoje já não tenha mais o mesmo valor. Alguma coisa que você prezava tanto, alguma coisa que você valorizava tanto, de repente amanhã já não é mais a mesma coisa. Isso é do ser humano, né? Isso nos acompanha, a exigência. E a gente vê que tantas pessoas que se esforçam, né, gastam uma vida estudando, se formando em alguma área, e às vezes depois de formado ele resolve migrar. Ele migra para outra área, entende que não é aquilo que ele quer, seja o que for. No relacionamento também, pessoal, a gente vê casais, né, investindo durante anos no relacionamento, às vezes gastam até dinheiro com isso, montando, construindo ali seus planos, e depois eles chegam à conclusão de que não querem continuar com aquela história, entram em acordo, conversam tudo direitinho, acaba tudo em paz, mas eles resolvem não consumar o casamento, não querem mais continuar com o casamento. Cada um segue a sua vida, isso é do ser humano. Poderíamos falar também na aquisição de bens, aquisição de materiais. O ser humano, hoje ele já não quer mais aquilo que ele lutou tanto para conseguir ontem. Você mora no campo, você quer se mudar para a cidade, mora na cidade, quer ir para o campo, apartamento, quer vir para casa, e muda essas coisas. O ser humano está sempre perdido nessa loucura que é a nossa existência humana. Eu estou te falando só de um ponto dessa loucura que é a existência humana, na questão da aquisição. Querido, isso faz com que a gente perca tempo da nossa vida. A gente viu na lição de domingo, o povo de Israel preso com fardo, preso com peso, coisas da vida, e acabou isso complicando a vida de Israel diante de Deus. E assim acontece conosco, às vezes pequenas coisas que adquirimos, pequenas coisas, nos atrapalham. Eu não vou citar, não quero me envolver com a tua vida, mas às vezes pequenas coisas que você precisa entender que está atrapalhando a sua jornada cristã. Mas com Davi a gente vê aqui o seguinte, que foi muito diferente o que Davi destacou aqui nesse capítulo 27. Ele tem o conhecimento de que Deus é bom, de que é gostoso, de que é agradável estar na presença de Deus. Davi agora traça em seu coração um plano, uma busca, um alvo de não querer mais Deus num lugar, deixar Deus ali e depois ir embora e voltar para buscar Deus de novo. Não, Davi agora constrói no seu coração um desejo de querer Deus constantemente na sua vida. Então ele vai e fala isso, habitar todos os dias da minha vida na casa do Senhor para aprender no seu santo templo, para aprender do Senhor. E quando a questão, quando a sua causa, quando ela se dá no reino espiritual, no reino divino, é o que a gente está vendo aqui agora, Deus vai e entra como interventor. Agora ele diz, não, essa causa também é minha, porque o que o meu filho quer é bom para ele, é bom para mim. E é propósito de Deus se relacionar com o ser humano. Então agora Deus é quem vai cuidar agora dos meios, né?
para que essa manutenção, assim como acontece com a tua vida espiritual, uma vez a mão levantada, uma vez a boca declarando Jesus o Senhor da sua vida, agora a causa é dele. E é ele que vai dizer que de maneira nenhuma eu te lançarei fora, porque ele tem certeza que todos os meios ele vai prover para que você prossiga a sua caminhada em triunfo até o final da sua vida. Insista com isso, simplesmente não volte atrás, como também vimos na EBD, não volte, prossiga, entendeu, querido? Que Deus vai garantir o restante. Eu quero destacar 3 pontos nessa questão da busca, que eu enumero assim como sendo o pedido, a determinação e o seu propósito. Essas coisas têm que ser bem definidas diante de Deus. O pedido, ele deve carregar uma consciência consigo. Você ter consciência do que está pedindo. Por quê? Para quê? O que você espera disso, né, queridos? É importante. A expressão do seu desejo, ela carrega em si o quanto você deseja aquilo. Então, quando você vai se apresentar diante de Deus, tudo isso está contando. A sua determinação. Você determinou que quer alcançar aquilo. Então, você vai pagar um preço, você vai lutar, você vai buscar. E, por fim, o propósito. Qual é o seu propósito? Quanto ao que você está buscando, quanto ao que você está almejando, desejando receber do Senhor Jesus. Ok, queridos? Isso tudo é interessante. Davi deixou bem claro que ele queria morar na casa de Deus. Agora ele não está mais falando em ir em algumas reuniões isoladas, era o desejo da alma dele, estar na casa de Deus constantemente. Aprendemos também na EBD, e lemos Provérbios 1:7, que ali fala que os tolos, né, ou os loucos, eles desprezam a sabedoria e a instrução, ou o conhecimento, como você quiser, né, ver aí na tua versão, deve estar um pouco diferente. Então os loucos não se interessam por isso. Eu não sei quem já teve dificuldade com isso, em tentar passar instrução para uma pessoa que não está nem aí para aquilo que você fala. Chega a ser desgastante, chega a ser triste. Você vê que a pessoa precisa daquilo, ela tem que entender aquilo, mas não dá ideia. E o conhecimento de Deus, querido, o conhecimento de Deus, ele te vai fazer crescer. Ele te vai fazer crescer na sua jornada espiritual. Então, querendo ou não, a gente passa na hora da busca por algo que eu chamo de termômetro, né? Eu quero colocar esse símbolo aqui como um termômetro de Deus. Porque Deus tem minuciosamente ali os detalhes do que você está pedindo e das suas emoções, das suas intenções. E não adianta, com Deus não tem fingimento, com Deus não tem máscara, Ele nos avalia, né, minuciosamente. E esse conhecimento é que vai alargar um pouco as suas tendas diante de Deus, né, as suas conquistas, as suas idas e vindas diante de Deus. É esse conhecimento que vai te proporcionar a base para a busca. Porque era o que Davi estava fazendo, ele teve conhecimento de que Deus é bom, provou aquilo, agora eu não quero mais largar. A minha meta agora é viver aqui para sempre, é viver todos os dias da minha vida. E esse, ainda que como simbolismo, irmãos, o estar na presença de Deus, ele deve ser considerado assim também em nossas congregações, nossos ajuntamentos. Levar daqui para a nossa casa o que a gente está sentindo de bom, né? Embora o sentir de bom aqui nas igrejas já estão ficando até um pouco já complicado, porque as pessoas estão substituindo, né, o que é espiritual por fantasias, né? Pelas coisas que são passageiras, coisas que não são interessantes para o momento da adoração. Então é o visível, né? São coisas passageiras. E você, o espiritual, aquilo que Davi sentiu, isso tem que ser interessante você levar para a sua casa, você levar para o seu trabalho, para a sua condução. Você está estendendo aquilo para outras pessoas. E mais à frente a gente vai ver que Davi fez isso. O apóstolo Paulo fortalece isso, que eu estou falando quanto à experiência com Deus, lá em Filipenses 3:4, vamos dar uma lida. Ele diz o seguinte: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vocação de Deus. Era o que Davi estava vivendo. Agora Davi estava vivendo na manutenção
de Deus sobre a vida dele, a vida espiritual, o propósito dele. E o apóstolo Paulo, ele vai falando isso. Vamos dar uma lida, porque eu tenho alguns versículos a mais. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 12, agora puxando um pouquinho, só para ratificar um pouco o que eu estou falando, confirmando aqui, né, corroborando. Paulo aqui, ele vai dizer o seguinte: olha, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Eu gosto dessa expressão na minha versão, preso por Cristo Jesus. Tentem imaginar uma presa, tentem imaginar alguém preso numa situação em que não dá mesmo para sair. E foi o que eu falei antes, o Senhor Jesus vai garantir essa sua constância na casa dele. Você é um prisioneiro de Cristo, prisioneiro do amor, da misericórdia, da graça do Senhor Jesus. Então, queridos, viva isso, não deixe brechas, não faça barato. Porque o maligno, ele investe pesado, o maligno não se conforma em ver vidas sendo resgatadas, vidas sendo libertas, e ele vai investir pesado, ele vai jogar pesado e sujo, ele vai jogar sujo para tentar arrancar as pessoas da presença do Senhor. Por isso, você ter propriedade, você ter convicção do seu individual com Deus, isso é muito importante. Vamos prosseguir aqui. O apóstolo Paulo no 13, ele diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Seu alvo, né? A sua determinação é que eu falei, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é interessante que eu quero destacar para você que nesse episódio, o apóstolo Paulo não está traçando como alvo o prêmio que ele citou ali. Algumas pessoas às vezes sobressaem o prêmio, achando que é uma premiação que ele vai receber de Deus no fim da carreira, enquanto que é o contrário. Ele entende que ele está sendo premiado por Deus com a vocação, e vocação é chamado. Talvez, né, ele queira dizer com isso que não se sentia digno, não se sentia no direito de ter essa vocação de Deus. Mas Deus o premiou com isso. Porque se você olhar o contexto, quando Paulo está falando do seu alvo, ele se refere à ressurreição dos mortos. Ele se refere a isso, lutando para ver se chega à ressurreição dos mortos. Depois o assunto muda um pouquinho, mas o contexto te deixa claro que o prêmio foi concedido por Deus. Para ele aquilo foi um prêmio, essa vocação. E você está nessa fileira de guerreiros do Senhor, de líder, de liderança, de apoiador, né? de facilitador, como um grupo também, seja como for, um participante. Você tem, sim, seus méritos diante de Deus, porque a vocação vem dele, o chamado vem de Deus. Então, nunca, querido, vai ser frustrado, nunca vai ter, assim, perdas, como no caso das conquistas humanas, como no caso das conquistas naturais. Né? Não precisamos de coisas naturais. Aliás, era bem próximo disso o termo que eu queria para falar atrás um pouquinho. A gente não precisa de artifícios, a gente não precisa de coisas naturais, porque a nossa vinda aqui é semelhante a de Davi, buscando o espiritual de Deus. Porque quanto mais você se mescla com Deus, com o Espírito Santo de Deus nessa questão espiritual, mais fortalecido você fica, porque a intenção de Deus é resgatar isso que foi perdido em nossas vidas, né? Alma elevada, alma lavada, santificada. Entende isso, né, queridos? E que Deus te faça compreender melhor ainda. E voltando aqui então ao apóstolo Paulo, ele deixa claro isso, que ele era preso do Senhor, não tinha como escapar. Isso é muito bonito, isso é muito bonito. E neste alvo de Paulo estão aquelas três questões que eu passei com relação ao pedido, né? Que é determinação, é o pedido, é o propósito. E Paulo tinha essa intenção de chegar à ressurreição dos santos. E os nossos propósitos diante de Deus, eles têm que ser bem definidos. Eles têm que ser bem claros. E Deus vai querer saber de você por quê, para que você está querendo, está solicitando isso de mim. E não convém você simplesmente ficar no pedir, dar-se-vos-á, como alguém costuma defender. Tem gente que acha que as coisas com Deus são mais fáceis, né, do que parece, e simplificam mais.
simplificam mais. Mas quando o Senhor Jesus fala pedi, pedi, dá-se-vos-á, traz consigo a ideia de que você tem que insistir. Não é pedir, dormir, pedir e simplesmente ir para o seu lazer, pedir para o travesseiro. Não, é pedir e insistir, lutar com aquilo. E Deus está te observando. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre 3 assuntos envolvendo 3 personagens. Aliás, eu já prossigo já falando sobre isso, porque eu já discorri sobre Filipenses e deixei claro aqui que o interesse é teu, mas o agir é de Deus. E eu citaria aqui 3 casos, que seria o caso de Eliseu, o caso de Jacó e 2 mulheres prostitutas que tinham uma causa diante do rei Salomão. Em todos os casos, o chamado termômetro que eu falei, Deus colocou direitinho ali na presença deles. E Jacó, começando por ele assenta no seu coração o desejo de ter uma porção dobrada do seu senhor, que era, no caso, Elias. E ele convivia com Elias e via as maravilhas de Deus na vida de Elias. E ao contrário do que muitas pessoas fazem, que é levantar os seus ídolos humanos, né? Porque são pessoas que se dedicam mais a Deus, a pessoa não tem nem culpa disso, e ela consegue se levantar diante de Deus de uma forma especial, através de muita oração, muito jejum, muita obediência, e ele começa agregando agora, né? Sem que ele queira, outras pessoas, que as pessoas querem simplesmente desfrutar do que já está fácil. As pessoas não querem pagar o preço que os servos de Deus pagam, essas pessoas mais especiais que têm dons, que têm um chamado especial de Deus. Elas querem desfrutar daquilo, querem estar ao redor. O irmão fulano vai estar pregando, aí você vai também, vai estar no céu, você vai também. Eu, quando jovem, gostava muito disso, estar em campanhas, estar em estudos, né? Com fraternizações, era aqui, acolá, várias igrejas, várias denominações. Eu gostava também, mas eu queria crescimento, eu queria melhorar na vida espiritual, ter mais de Deus, não que eu estivesse me apoiando, encantado com o preletor da noite. Isso não pode ser assim. E Eliseu não queria isso, ele queria o contrário, ele queria um pouco mais, ele queria ir além. E a palavra de Deus diz que Elias coloca uma condição para ele: olha, Eliseu, se você me vir, quando eu for tomado de você, isso será feito, porque você me pediu uma coisa muito dura. Era dura, mas ele entendeu que era uma coisa bonita. E Deus, como eu falei, entra nessa causa. Agora somos nós 3. Estou contigo, Eliseu. E por mais que o profeta dissesse para Eliseu se apartar dele, fica aqui porque eu vou acolá. Ele: não, vive o Senhor, eu vou contigo, não me apartarei de ti. Resumindo, no dia que Elias foi tomado de Eliseu, Eliseu teve o privilégio, teve a oportunidade de ver se consumando a bênção final de Deus na vida de Elias. E isso, com certeza, o encheu mais de esperanças, né? E agora Eliseu vê a capa de Elias caindo como um símbolo da consumação do pedido dele. E o Senhor cumpre e enobrece em muito a vida de Eliseu, porque ele persistiu. Queridos, talvez em alguns momentos a pessoa fala: não, você fica aí descansando que nós vamos... Não, a pessoa: não, está tranquilo, vou com você, estou indo. A pessoa não desiste facilmente. No segundo caso, Jacó luta com um anjo. Depois de ter tido essa visão, Jacó simplesmente fala: pô, isso é muito maravilhoso, eu posso tirar alguma coisa disso. O anjo está ali trazendo uma mensagem, mas Jacó está com a visão lá na frente: não, tem mais algo que eu posso tirar. E ele assenta no seu coração: eu quero ser abençoado, eu quero uma bênção. E ele agarra o anjo. Ele não pensou em nada. Talvez se o anjo percebesse, teria saído rapidamente, mas não deu nem tempo. A determinação de Jacó era tanto que ele agarra o anjo, ele abraça ali e luta. E embora o anjo use, né, uma técnica ali, e toque na juntura da coxa de Jacó, ele sente muito, ele sofre, ele manca, passa a mancar, mas o anjo não consegue prevalecer e libera a bênção para Jacó. Foi a determinação, queridos, não foi com facilidade, não foi simplesmente o anjo dizendo: não se aproxima de mim, ou coisa parecida que impediu Jacó. Ele simplesmente mergulhou. Foi o que eu disse, foi a atitude dele, né? Foi a iniciativa que ele teve nesse caso. E Jacó conseguiu a bênção. Na questão das mulheres, das duas prostitutas, a história narra ali em 1 Reis, no capítulo 15. Casualmente eu tenho dois temas aqui, 2 Crônica 15, 16 e 1 Crônica 15 também, porque narra uma história parecida. Desculpa, querido, desculpa.
Crônicas é outro assunto, é Reis. Primeiro Reis aqui nesse caso. Tá? Eu estou vendo aqui a referência, não é primeiro Crônica. Primeiro livro de Reis, você vai ver ali duas mulheres levando... Rapidinho, está aqui a referência para você. 3, 16 a 28. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 16 a 28, narra essa história. E essas duas prostitutas moravam juntas. E a palavra de Deus diz que ambas grávidas, a primeira teve o seu filho 3 dias antes da segunda, e ela teve o seu filho, com 3 dias nasce o filho da outra. A primeira mãe já estava acostumada com seu filho, já conhecia o calorzinho, o choro. 3 dias já dava para saber direitinho, mãe é mãe. E a palavra de Deus diz que durante a noite, a segunda mãe, depois de ter tido o seu filho, ela dorme, ela deita sobre a sua criança, e essa criança vem a óbito, a criança morre. E ela, com aquela esperteza humana, aquela coisa horrível que existe no ser humano, de tentar dar um jeitinho que acaba piorando as coisas, a mulher troca a criança, ela bota o filho dela morto perto da mãe, que não estava cochilando, tadinha, apagada, e pega a criança viva e leva para perto dela. De manhã a mãe, a primeira mãe acorda, vai amamentar seu filho e vê que ele está morto. Imagina o desespero dessa mãe, mas quando ela olha bem, não é o filho dela. Então ela vai e começa uma discussão com a outra. Olha, esse filho morto não é o meu filho é o vivo. E ela, não, o teu filho que é o morto, o vivo é o meu. E essa questão se arrastou, até que chegou diante do rei Salomão. E Salomão, vendo aquilo, via que a coisa não tinha jeito, a errada lá acusava, não, o morto é o teu, o vivo é o meu. Ele falou assim para um dos soldados, olha, me traz uma espada aqui, traz uma espada, divide essa criança aí em 2 partes, dá uma parte para uma mãe, uma parte para outra e acabou a história. É interessante que a outra, até concordou, ficou naquela nem eu nem você. Acontece isso, né, irmãos? Tem pessoas que não querem te ver prosperar, tem pessoas que não prosperam, que não buscam uma melhora na vida, e se pudesse, põe no seu caminho. Jesus chama certas pessoas que impedem, uma pessoa de entrar no seu reino, de entrar na sua casa, de pedra de tropeço. Jesus fala que as pessoas nem entram no reino, nem deixam os outros entrarem. Então existem pessoas assim, dessa maneira assim. E essa mulher se alegrava com isso. Ora ao Senhor, se livra dessas pessoas, desses fardos. Companhias têm que ser muito bem selecionadas. E essa mulher estava feliz com isso também, nem eu, nem ela. E literalmente ela falou algo parecido ali, se você for ver no capítulo. Então a outra não, a mãe verdadeira agora clama, ela suplica ao rei, por favor, meu Senhor, não faça isso. Dê a criança viva para ela, pode deixar a criança para ela. Então o rei agora vai e fala para o soldado, olha, pega essa criança e dá para essa mãe, porque essa verdadeiramente é a mãe da criança. E a palavra de Deus diz que o povo se maravilhou com aquela sabedoria de Salomão em resolver essa questão. Mas onde eu quero chegar, queridos, nos 3 casos, tanto como no caso de Davi, também como no caso de Paulo que eu citei, o Senhor viu uma sinceridade. O Senhor viu uma clareza no que eles queriam. E como Ele conhece o interior das pessoas, Ele sonda corações, sonda rins, sonda tudo. Ele conhece o nosso interior, nosso sentar, nosso levantar. Deus conhece o nosso andar. Ele julgou boa a causa de cada uma dessas pessoas e vai julgar a sua também. Então, queridos, a experiência pessoal com Deus, ela vai servir muito para a sua formação. E até para você abençoar outras pessoas. Voltando a Davi, agora. Davi, depois de tomar esse conhecimento e determinar habitar na casa de Deus, ia passar a construir uma vida íntima com o Senhor Jesus, não apenas mais aquela vida de se congregar, ir embora e deixar o Senhor. Ele agora, se você for ver, voltando agora à referência certa que eu citei ali antes, precipitadamente, segundo livro de Crônicas, capítulo 15 e 16, porque o outro exemplo está em 2 Crônicas 15 também, mas no 9, quando a gente vê ali uma exposição sobre o rei Asa. Mas eu quero ficar com Davi, determinando no seu coração construir uma casa para o Senhor, uma casa onde Deus pudesse se manifestar entre o povo, uma casa onde a glória de Deus pudesse ser manifesta constantemente, onde houvesse um culto constante ao Senhor. Davi se inspira agora numa tenda onde se reuniam 7 profetas, cujo líder desses profetas era Samuel. E Davi entendia que o que acontecia... Com licença.
Obrigado. E Davi entendia que o que acontecia naquela tenda era bom, mas era algo restrito aos profetas. Aquilo era coisa dos profetas, era para os profetas. Mas Davi agora ele lança seu olhar à frente. Não, eu quero que o povo também desfrute disso. Eu quero que o povo tenha esse conhecimento. Eu quero que o povo tenha esse desejo de estar na presença de Deus. Então ele levanta líderes, ele dá ordem para os seus maiorais e manda que seja organizado ali vários turnos de adoradores, de cantores. Ele manda que as pessoas sejam aperfeiçoadas, né, em seus instrumentos musicais e organiza um culto ao Senhor, onde ele já sabia que a glória de Deus estava se manifestando sempre ali, mas agora ele queria alimentar essa chama com essa adoração, ele queria alimentar essa chama com a presença do povo ali dando glória, cantando. E irmão, semelhante ao que nós fazemos em nossas congregações. Se quisermos alimentar a presença de Deus, fazer com que ela seja garantida, nós temos que prestar ao Senhor um culto desse tipo, um culto desse nível, onde em cada cadeira esteja um adorador que mesmo assentado ou de rosto no chão ou em pé de mãos erguidas ao Senhor, esteja direcionando uma adoração verdadeira a Deus. Isso faz com que essa chama se mantenha, isso faz com que esse ardor seja contínuo, e você tem o dever de levar isso para a sua casa, porque é constante, a presença de Deus, a gente se reúne, nós temos um propósito nessas reuniões, e aquele gostoso não pode ficar aqui para você simplesmente chegar em casa e substituir por outra coisa, deve ser levado para a sua casa. Esse era o objetivo de Davi, e a palavra de Deus diz que quando a arca vinha lá de Obed-Edom, Davi vinha pela rua celebrando com o povo, e o povo já começava a experimentar o que é isso, o que era isso, e o culto ainda não havia sido nem instituído. E a palavra de Deus diz que tanto lá no caso do rei Asa como aqui, os estrangeiros, eles desciam, né? O povo de Israel vinha para ajudar. O povo de Israel vinha para ajudar, no caso acho que era subia, né? O povo de Israel vinha para ajudar, porque ouvia dos feitos do Senhor entre aquele povo. E eram muitos estrangeiros que se juntavam. No caso do rei Asa foi algo parecido, quando Azarias é instruído pelo Senhor a orientar o rei Asa a reorganizar o culto do Senhor Jesus, o culto ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, né? Já ainda que não houvesse sido manifestado ao mundo, mas é o nosso Deus. Então, queridos, o rei Asa agora, ele expulsa, ele repreende agora os pagãos, ele bane agora os cultos idólatras e restaura o culto ao Senhor. E a palavra de Deus diz que ele manda, né, esse recado para que em todos os lugares, Efraim, Benjamim, Manassés, as pessoas viessem adorar o Senhor, independente de origem. Os estrangeiros também agora estavam acessíveis, estavam tendo acesso, né? O reino estava acessível aos estrangeiros. E quando eu volto para Davi, esses episódios são muito interessantes, mas são longos, eu vejo que existe aqui uma alusão ao evento de Cristo, ao advento de Cristo, a manifestação de Cristo ao mundo, a universalização do Evangelho. Agora, a bênção de Deus está sendo extensiva a todos aqueles que creem, em toda parte do mundo onde esse Evangelho for pregado, há oportunidade de salvação, há chance de redenção, há chance de salvação. Embora, irmãos, você que estuda um pouco, você lê muita coisa, e eu li um artigo assim, contra o apóstolo Paulo, e mal sabia a pessoa que estava comprando uma briga por muito, porque eu sou muito amante dos escritos de Paulo e João, eu tenho um apreço por esses dois, e só Deus sabe por quê, mas eu gosto, né, da personalidade desses dois apóstolos em especial, não que supere ao que eu sinto pelo meu Senhor Jesus, mas eu vi ali, parece que o rapaz, pelo que eu identifiquei, era um judeu, e ele atribuía todo o mal, assim, o conflito que existe de ideias em relação ao cristianismo, em relação à prática judaica, ele atribui tudo isso como perda por conta dos feitos de Paulo. Ele ainda fala um certo Paulo. Ele fala assim, porque ele trazia na ideia dele de que o Paulo estava fazendo era mal. Era mal para as pessoas, mas não, queridos, é o contrário. Então você estuda, você vê que Deus tem seus propósitos traçados. Havia uma necessidade de Israel ter o seu tempo contado,
né, para que fôssemos abençoados nisso, e como eu falei, acho que no domingo também, muito mais abençoados ainda, quando Israel for admitido no reino, é o que a gente aprende pela palavra. Então Paulo veio como precursor, né, de Cristo nessa questão de evangelizar o mundo, de evangelizar os gentios, a nação gentílica, da qual fazemos parte, mas hoje somos povo adquirido também. E depois Israel volta a ter o seu tempo contado. Eu sei que é difícil para um judeu entender esse processo, esse plano de salvação de Deus, mas é assim que funciona. Então, tanto um rei quanto o outro agora queria abrir a possibilidade de que o povo sentisse o mesmo que eles sentiam, que os profetas sentiam, né? Então, que Deus possa abençoar a sua vida e que você construa experiências pessoais. Eu faço questão de narrar um episódio que aconteceu, que envolveu minha família, porque eu não poderia falar de outra família, mas quanto a isso, eu quero somente te trazer para a questão de que você não pode viver apoiado no fato de que você vem para a sua igreja com sua família, de que sua família é uma bênção, vocês se arrumam juntos, saem de casa junto, a pé, ou de carro, de ônibus, mas é uma maravilha, todos estão juntos e isso é bonito. Eu endosso isso, eu incentivo isso. E é bonito as famílias estarem assim na casa de Deus, mas isso não basta, querido, porque cada família ela é constituída por indivíduos e cada indivíduo tem um propósito diante de Deus ou Deus um propósito para com eles individualmente. Então é bonito sim, mas que a estrutura da sua família não seja a sua base cristã para uma existência, para uma permanência diante de Deus. Tá bom, queridos? Então, seguindo com o caso, nos convertemos todos, Deus resgatou todos os nossos irmãos, a mim também, e ficou somente um irmão que demorou 3 anos, porque ele era muito envolvido com drogas, e Deus demorou a libertá-lo. Mas fora esse irmão, então nós éramos uma família de 8, né, menos esse aí, nós éramos 7 pessoas, e tínhamos uma vida regrada, né, religiosa, quanto à casa de Deus. E nós íamos para a igreja às segundas, nós íamos às quartas, às sextas e aos domingos. E dessas atividades ainda tinha aquelas que alguns tinham, né, primazia. Tinha primazia também por elas, que eram consagrações, estudos, né, escola dominical. E porque eu só falei de cultos à noite, ar livre, culto ao ar livre, ensaio de coral, e às vezes tudo era uma agenda pesada. E nós saímos em grupo. A família sempre rindo, conversando, um monte de crente junto, ainda tinham amigos que iam conosco, andávamos cerca de meia hora, na maior alegria. E a família estava sempre junta, cantando, falando alto, o crente faz uma algazarra quando passa na rua, né? A alegria do céu. Era assim que Israel também contagiava as nações. Tem som de festa ali no arraial. Porque onde os crentes estão, é isso aí, alegria. É assim, passa na minha porta, grupos de irmãos fazendo aquela coisa bonita, naquele barulho santo, aquela coisa maravilhosa. E a nossa família viveu muito tempo assim. Mas um dia a nossa família se distraiu. Né? Qualquer irmão meu, eu peço desculpa aos meus irmãos, minha mãe, que ainda é viva, mas eu estou usando isso como exemplo para a casa de Deus. Houve uma distração. E aqueles dias vagos, né, que eu citei, que não íamos para a casa de Deus, costumávamos nos reunir. Lanche, café, dominó, muita alegria. Tinha um irmão que era muito piadista, ele gostava muito de fazer a gente rir, depois ele mudou um pouco, ficou mais sério, mas ele era muito piadista e a gente ria muito. Aquela coisa de família, coisa bonita. Sendo que, né, achaste o mel... Não, cuidado, não se lambuza não. Então a família começou agora a estender essas práticas para os dias de culto. Um dia, o outro dia, e agora ficaram menos dias de frequência na igreja. E a família já foi agora sentindo isso, né? O peso vai vindo. E muito café, muito dominó, cunhado, né? Eu acho que o meu cunhado Elias, o esposo da Edilene, ainda não estava na família nessa época. Cunhada, que já morava conosco também. Aquela alegria. Mas o povo dormindo, chamado sono da indolência, né? E quando eu fui ver, não que eu queira me engrandecer, eu já estava indo para a igreja sozinho. Mas eu não abria mão daquilo. E eu demorei a falar alguma coisa, até que um dia eu parei na porta, indo para a igreja, a família ficando, eu olhando assim, porta entreaberta, muito triste. Eu falei para minha família, gente, vocês não acham que vocês estão jogando dominó demais, não? Todos olharam para mim, todos ouviram, mas não houve uma resposta. É aquela luta interior, né? Deveria haver um quebrantamento. Não, gente, vamos embora, vamos todo mundo para a igreja, está certo. Não. E eu continuei por tempos indo para a igreja só, mesmo porque eu assumi a liderança na igreja também, tinha muito trabalho, eu tinha um amor pela casa de Deus.
Então, queridos, não querendo envergonhar a minha família, mas porque depois Deus deu um jeito nisso, Deus resgatou todo mundo. Hoje temos pastores, né, na família, e Deus honrou todo mundo, resgatou. Mas foi uma fase de atitude negativa para uma família. Está entendendo? Então, nessa hora, não pode uma família passar por um problema, de repente decair e todos terem que ir. Temos exemplo aqui em nossa congregação e a gente cresce com isso, porque a gente vê pessoas que seguraram, como diz a gíria, né? Seguraram a onda. A família passou por um processo difícil, muitos problemas, e chega a dar dó no coração. Às vezes são adolescentes, às vezes são meninos novos, e a gente vê que vem para a casa de Deus segurando aquela onda, e Deus dando graça, às vezes pequenos mesmo, às vezes mais adultos, né? Homens, mulheres, cada um com seus problemas familiares. Então, queridos, é isso que Deus espera de você, até que o resgate da sua família aconteça. Essa mesma oportunidade que Davi teve de ver a chama da glória de Deus está aberta a todos os que buscam. O tabernáculo apontava para Cristo, e você tem essa possibilidade. Eu quero fechar essa reflexão que estamos fazendo nessa noite com o versículo de Isaías 55, 6, que diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A hora é agora, queridos, a hora de dar uma guinada, a hora de refletir, a hora de mudar. A gente repagina tudo, né? Está na onda agora, está em evidência. Repagina-se a cidade, repagina-se, né, as praças. Como é que chama? Quando fala que está fazendo tudo de novo. Está repaginando, né? Tem um outro termo, quando mexe com a infraestrutura. Está na onda agora, repagina o visual. Então, o momento é agora. A oportunidade é agora de você refletir sobre isso e desejar do Senhor. Você tem que desejar. Não é porque o irmão Joselito pregou hoje e amanhã eu vou acordar pensando. Não, é porque você construiu, dentro de tudo que você ouviu, um desejo. Você refletiu. Queridos? E que Deus possa abençoar a sua vida, que essa mensagem possa falar muito para você, falar para a sua família. Amém? E que seja uma bênção na sua vida e na vida de outras pessoas, conforme fez Davi. Amém? Seja com o Senhor Jesus. Paz.